Olá, vestibulando, tudo bem? Quem fala aqui é o professor André, de Literatura, da Oficina do Estudante, e eu venho apresentar mais um vídeo para você, trazendo aqui a série do vestibular Unicamp 2018. A gente fala hoje sobre o sermão da quarta-feira de cinza, do escritor barroco, o maior dos escritores barrocos em língua portuguesa e, quiçá, o maior dos prosadores em língua portuguesa, segundo muitos críticos e especialistas, o padre Antônio Vieira, sem dúvida alguma, uma das maiores almas e uma das maiores vozes que já passaram por nós ao longo do século XVII. O padre Antônio Vieira é o maior representante do chamado estilo barroco conceptista. Então, antes da gente entrar detalhadamente, ou dentro da medida do possível, naquilo que diz respeito ao sermão da quarta-feira de cinza especificamente, é interessante saber do que trata esse estilo conceptista. Muito bem, o padre Antônio Vieira, como escritor barroco, está muito vinculado a questões religiosas, ligadas, portanto, à situação da Contra-Reforma Católica, tema crucial ao longo do século XVII, e ligado também, é claro, à questão da catequização e da conversão religiosa. O conceptismo vem a ser um estilo ou uma vertente barroca ligada à defesa de um ponto de vista, ou seja, a arte da argumentação. O padre Antônio Vieira é conhecidíssimo por convencer, por persuadir o público mediante uma argumentação, ou seja, um jogo de ideias muito elaborado, muito crítico e muito bem fundamentado, não apenas em questões e citações religiosas, mas também em citações advindas do mundo grego, do mundo racional, de pensadores antigos, revelando então um ponto de vista muito bem fundamentado e revelando a vastidão dos conhecimentos humanísticos do seu autor e do seu enunciador. No caso do sermão da quarta-feira de cinza, nós podemos deduzir o tema a partir do próprio título da obra. A quarta-feira de cinza, que é, vamos dizer, uma cerimônia, uma situação do mundo católico, prevê a redenção do homem, a sua espiritualização e a compreensão de que ele não passa, afinal, de pó, o que está marcado na simbologia das próprias cinzas colocadas sobre o corpo do homem. O que é ser cinza, de acordo com o padre Vieira? É tomar conhecimento da sua fraqueza, da sua finitude, da sua falência enquanto homem imperfeito e enquanto fragmentos de pó. O sermão da quarta-feira de cinza, na realidade, se estende em 3 versões manifestadas, escritas, produzidas, proclamadas entre os anos de 1672 e 1673 em variadas localidades. Nesses sermões nós temos, no entanto, uma unidade muito visível, muito perceptível, que é uma unidade temática e uma circularidade do tema. O que vem a ser essa circularidade do tema? O padre Vieira vai e volta, vai e volta, vai e volta na exposição das suas ideias. Se você experimentar ler qualquer uma das 3 versões do Sermão da Quarta-feira de Cinzas, vai ser perceptível até uma certa repetição de palavras. E aí eu peço para você pensar, meu caro vestibulando, que esse texto não era um texto destinado inicialmente à escrita. Como se trata de um sermão, nós temos aqui um texto marcado pela oralidade. Esse texto era inicialmente falado. O padre Vieira não lia o texto para ninguém, muito pelo contrário. Ele simplesmente falava. Não que fosse um texto de improviso, mas um texto falado precisa de repetição, precisa dar ênfase ao público. Nós temos aí 3 seres ou 3 circunstâncias ligadas ao ato do texto. O próprio enunciador, que é o padre Vieira, o enunciador do texto ou o emissor da mensagem, se a gente pensar numa teoria da comunicação. Nós temos o próprio texto, que vem a ser o sermão, e nós temos o público. Para chamar a atenção do público, portanto, era necessário que o seu enunciador, o seu emissor, emitisse essa mensagem de uma maneira propositalmente repetitiva e circular. Então o padre Vieira vai voltar o tempo todo ao mote, ou seja, ao versículo bíblico retirado, das Escrituras Sagradas, portanto, em que ele dirá, no latim original mesmo, ou no latim da tradução de São Jerônimo, memento homo quia pulvis est et in pulverem reverteres, significando, lembra-te, ó homem, que tu és pó
e ao pó tornarás. Frase famosíssima, uma máxima bíblica famosíssima, que remete o homem a uma situação de necessária humildade, ao reconhecimento de que Deus é maior e de que ele vem a ser pó. Essa repetição vai tomar espaço na extensão de todas as versões dos sermões. Então o tempo todo ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta, de modo que o público tome consciência de que é pó e que ao pó tornarás. E o que é essa simbologia do pó? Aqui nós entramos já na matéria do sermão especificamente. O pó representa a condição presente e futura do homem. Sois pó no presente. É o que o Padre Vieira chama de pó levantado ou um pó na vertical, que é a única diferença do pó horizontal, que é o pó dos mortos. Deus teria feito o homem a partir de uma matéria bruta. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó e soprou essa primeira estátua chamada Adão. Portanto, o homem originalmente é pó, tão pó quanto um morto. O que diferenciaria, portanto, os vivos dos mortos seria não a sua substância, que é a mesma, ou seja, pó, mas simplesmente o estado desse pó. O vivo seria o pó levantado, o morto seria o pó deitado. O que explicaria, portanto, essa condição aparentemente paradoxal do homem. O homem é sempre pó, vivo ou morto, ou seja, não passa de cinza, não passa de uma substância material, dependendo, portanto, do sopro do Criador para ter vida. Esse jogo que eu fiz aqui com você agora, essa demonstração de retórica, vai ser conhecida como estilo barroco conceptista, ou seja, baseado em ideias, baseado na argumentação. E pelo fato do Padre Vieira ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar nessa questão do pó, nós teremos então uma ênfase muito grande à circularidade e uma unidade temática. O tempo todo o Padre Vieira voltará a essa condição original e exclusiva do homem. O homem é pó. Deus não é pó. Portanto, nós temos como questões cruciais a finitude do homem, ou seja, o homem é pó. O homem é finito. Essa condição se opõe à infinitude do Criador. Finitude humana, infinitude divina. Finitude humana, infinitude divina. Você percebe aí o uso de uma das figuras de linguagem muito mais caras ao barroco. A figura de linguagem do paradoxo. Finitude, infinitude. Os pares contrários. O paradoxo, por sua vez, faz parte do próprio estilo barroco. Então nós temos aí justificada a classificação do autor, o Padre Vieira, dentro deste período artístico, literário, enfim, desse espírito de época que é o barroco. Ligado a isso, nós temos o próprio tema da morte, para que o homem não se esqueça da sua humilde condição de pó, e a do desengano. Por quê? Não adianta nenhuma vaidade. Por quê? Todos nós, no fim da vida, retornaremos à condição original de pó, ou melhor, continuaremos sendo o que sempre somos, pó. E aí voltamos à condição inicial. Eu espero que essa minha explicação não tenha sido mais confusa do que esclarecedora, porque essa aula foi tão circular quanto o próprio sermão de Vieira. Eu tenho essa pretensão. Tento encarnar o próprio Vieira quando falo dessa sua obra aqui para vocês. Não se esqueça então das seguintes circunstâncias e características. Padre Vieira, como autor barroco, vai tratar de ideias, portanto ele pertence a essa vertente conceptista. O seu discurso é um discurso que volta o tempo todo à mesma situação. Homem, não se esqueça, és pó, és pó, és pó, portanto és finito, oposto à infinitude do Criador. Por isso, portanto, homem, nesta quarta-feira de cinza, lembra-te de que não passas de pó. Memento homo, lembra-te, homem. Portanto, esse sermão é um grande sermão de advertência. És pó, homem, tu és pó. Portanto, tornarás a ser o que sempre foste, pó. Eu encerro por aqui mais essa videoaula e faço aqui um pedido a vocês, vamos dizer aí, né? Memento, meu caro estudante, meu caro vestibulando. Se ainda não fez, faça a sua inscrição no nosso canal. Eu me despeço por aqui, desejo a você bons estudos, desejo que você saia da sua condição finita de vestibulando e entre numa condição circular, perpétua e repetitiva de universitário. Um abraço.